Olá, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe nesse dia, te enche de graça, de saúde, renove sobre você a sua misericórdia. Hoje é Dia das Mães, um dia especial, é um dia que nós paramos para comemorar, mas Dia das Mães nós sabemos que são todos os dias, que todos os dias as mães, a nossa mãe, nossa avó, todas as que exercem esse papel, elas todos os dias se dedicam para cuidar de nós, para dar carinho, amor e nos ensinar. Então, nesse dia eu queria trazer uma palavra da parte do Senhor sobre uma mãe e o amor que ela teve para o seu filho, e uma mãe temente ao Senhor. Um exemplo para nós, um exemplo de mãe, um exemplo de serva do Senhor. Queria que você abrisse sua Bíblia, se você puder, no livro de Êxodo, capítulo de número 2. Leremos do verso 1 até o verso 10. Êxodo, número 2, capítulo 2. Diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher o tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Este texto é do nascimento de Moisés, que nós vemos que foi um pouco conturbado. Se olharmos um pouco para o contexto, o livro de Gênesis termina com um final feliz. José, governador do Egito, traz sua família, seus irmãos, seu pai, para morar no Egito com ele. José era bem estimado, era um homem sábio, um homem poderoso naquela época, então trouxe sua família para morar ali onde havia alimento, havia provisão, para que a sua família não perecesse. Então, os hebreus, seu povo, a família de José ficou ali. O texto nos conta que eram cerca de 70 pessoas. E eles cresciam, se multiplicavam, e a descendência foi crescendo. E ali habitavam tranquilamente, no Egito, tanto hebreus como egípcios juntos. Porém, contudo, entretanto, aconteceu que gerações se passaram. O faraó que tomou o trono já não conhecia Davi, não conhecia José, já não conhecia quem era José e o que José havia feito pelo povo do Egito, e também não reconheciam os hebreus como um povo bem-vindo. Os egípcios que amavam e eram gratos a José pelo que ele tinha feito, passaram, morreram, e agora esses novos que nasceram não lembravam de quem era José. Então, aquele povo hebreu crescendo, se multiplicando, tendo muitos filhos em terra estrangeira, em terra dos egípcios, estava incomodando um pouco o faraó e o seu povo. E talvez ele pensou: esse povo vai crescer, vai multiplicar e vão tomar minha terra. Eu não quero isso. Por isso, por conta dessa questão toda, Faraó decidiu tomar uma posição.
vou acabar com as crianças, com os bebês nascidos, não vou deixar mais os meninos nascerem, crescerem aqui dos hebreus, não quero que eles dominem a terra. Então ele mandou as parteiras, na hora do parto, matar os meninos que nascessem dos hebreus. Algumas parteiras, como diz o final do capítulo 1 de Êxodo, eram tementes a Deus e até protegeram as mulheres, arrumaram uma forma de proteger os bebês. Elas falavam, não, as mulheres hebreias são fortes, são vigorosas, e antes que a gente chegue para ajudar, elas já tiveram um bebê, e o bebê nasce com saúde. Até protegeram, cuidaram para que a chacina não fosse grande, o genocídio não fosse muito grande, mas o faraó estava firme em seu propósito de matar e acabar com todos os meninos, as crianças nascidos dos hebreus. Mas como nós sabemos, nada, nem ninguém, nem mesmo o faraó, pode frustrar os planos de Deus. Então Deus providencia livramento, Deus ajuda, Deus abençoa através da vida de uma mulher. Deus tinha um plano para aquele povo. Deus havia feito promessas que eles habitariam na terra prometida. A terra prometida não era o Egito. Então, o povo não tinha chegado onde Deus havia prometido. Então, Deus preservaria o seu povo. Então, como sabemos, Deus providenciou um libertador, um homem que seria usado, um instrumento para tirar aquele povo da escravidão. Aqueles que antes eram hóspedes, agora eram escravos e agora corriam o risco de perder seus filhos. Deus tinha um plano para a vida deles, através de um libertador, alguém que viria para livrar o povo do Egito e levá-lo até a terra promessa de Deus. Mas, como vimos, o faraó queria atrapalhar esses planos, mas nós vemos que não conseguiu. Então, Deus levanta uma mãe, enche ela de sabedoria, de temor, para que ela protegesse e salvasse esse menino que viria a ser o libertador, que viria a ser o instrumento usado por Deus para salvar todo um povo, toda uma nação. Esta mãe se chama Joquebede e o menino, nós sabemos, é Moisés. O nome dessa mãe, o nome Joquebede, só aparece lá no capítulo 6 de Êxodo. Aqui não traz o nome dela, mas nós sabemos que ela é Joquebede. Então, eu queria trazer em alguns minutos, dentro desse texto, o impressionante amor de uma mãe temente a Deus. Como esse amor dessa mãe salvou não só uma criança, mas salvou toda uma nação. Olha comigo para o texto. Voltando ao começo. A mulher concebeu, deu à luz o filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Joquebede sabia do que estava acontecendo, sabia que o faraó queria acabar com as crianças, com os meninos, com os bebês recém-nascidos. E ela havia tido um filho formoso, bonito. E por amor, ela o escondeu. Não só escondeu, mas ali, com esconder o menino, mantendo ele escondido dentro da casa por um tempo, ela sabia que corria riscos. A qualquer momento poderia bater na sua porta um soldado de Faraó e vasculhar toda a casa, ou procurar todos os lugares. Então ela corria um risco. Talvez um risco até de perder sua vida, de sofrer, de apanhar se algo acontecesse. Se alguém descobrisse que ela estava escondendo algo, ela poderia ser morta, poderia ser agredida. Mas o seu amor é um amor corajoso, um amor cheio de coragem. Uma mãe que amava e tinha coragem. Coragem para não só esconder seu filho, mas sofrer os riscos, correr os riscos de sofrer ou padecer a sua própria vida por conta de seu filho.
Afinal, ela amava mais a seu filho do que a si mesma. Então essa mulher era uma mãe cheia de amor e cheia de coragem. Um amor cheio de coragem. Será que hoje nós poderíamos ter um amor corajoso? Ter coragem de correr riscos por algo que Deus tem para nós? Mas em segundo lugar, essa mãe tinha um amor cheio de sabedoria. Ela era sábia, uma mulher muito sábia. E isso foi bênção na vida dela e na vida do seu filho. Primeiro, ela escondeu seu filho por 3 meses. Mas ela sabia que uma criança de 3 meses corria o risco de chorar alto. Se uma criança saudável, nós sabemos que chora. Uma criança de 3 meses vai chorar, vai estar com fome, vai chorar, vai estar com dores, vai chorar, vai estar suja, vai chorar. Então ela sabia do risco que corria de manter o menino com mais de 3 meses ali escondido. Ele podia chorar alto, alguém ouvir e pegar o menino, e pegar a sua mãe e maltratá-los. Então o que ela fez? Ela tomou uma atitude. Ela decidiu colocar o menino no rio. Então ela pegou um cesto de junco. Aqui é como se fosse um baú, uma arca de madeira, uma madeira provavelmente bem resistente. Esse mesmo material também é o mesmo referido lá na Arca de Noé, o material que foi feito a arca. Então provavelmente era uma arca, era um material, uma madeira bem resistente. Então ela pegou esse baú, essa pequena arca, e além disso ela encheu, untou betume e pinche, materiais ali que manteriam a arca, aquele baú, aquele cesto, impermeável. Então ela enchendo a arca, o cesto daquele material, ela estaria protegendo seu filho de que a água entrasse. Com aquele material, o baú seria impermeável, seria protegido da água. A água do rio onde ele seria colocado não afundaria o barco, não encheria aquele cesto de água. Então ela foi muito inteligente, muito sábia ao proteger, ao cuidar disso tudo, para proteger e salvar o seu filho. Além disso, ela colocou a sua filha, irmã de Moisés, Miriam, para vigiar todo o percurso daquele cesto, aonde cairia, quem pegaria, sabendo assim com quem o menino estaria, onde o menino estaria, para então, quem sabe, ela teria uma oportunidade de ver o seu filho de novo. Então, foi um amor corajoso, um amor cheio de sabedoria. Mas além disso, o texto nos conta como esse amor demonstrado por essa mãe era um amor cheio de fé. Imagina a cena. Ela tinha acabado de ter um bebê, ainda estava nos seus primeiros meses, e ela tinha que abrir mão do seu filho, colocá-lo no rio. Imagina os perigos que ele corria. Talvez naquele rio haviam animais, crocodilos. Pode ser que ninguém pegasse, ninguém visse, e aquele cesto se perdesse ao longo do rio. Mas essa mulher tinha fé de que aquela atitude ia proteger seu filho. E o Deus Todo-Poderoso a quem ela servia, a quem ela temia, em quem ela cria, protegeria o seu filho, protegeria aquele bebê naquele cesto. Imagino que não foi fácil para essa mãe abrir mão do seu filho, colocar o seu filho dentro de um cesto, rio acima, mas ela o fez cheio de fé. Às vezes, irmãos, abrir mão de coisas que amamos não é fácil. Não é fácil abrir mão do que nós amamos, sejam
bens ou sejam pessoas que amamos. Não é fácil abrir mão, mas precisamos ter fé. Nós não podemos abrir mão da nossa fé, da nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. Deus tinha um plano aqui para esse povo. E para isso era necessário neste momento que essa mulher abrisse mão de seu filho. E assim o fez. Ela teve uma atitude de fé no Senhor, que cuidaria e providenciaria um lar, providenciaria um lugar, alguém que protegeria e cuidaria do seu filho amado. Então, movida por um instinto materno, uma mulher que nós vemos que é a filha de Faraó, achou aquele menino. Além de ser um amor corajoso, um amor sábio e um amor cheio de fé, nós vemos nesse texto, por fim, que este amor que essa mãe demonstrou era um amor que estava pronto a renunciar. Nós vemos a história que a filha de Faraó achou aquele cesto com um bebê, se compadeceu dele, seu instinto materno foi ali aflorado e ela decidiu cuidar dele. Nós vemos também que a irmã do bebê, Miriam, estava vigiando onde estava indo. Então, quando viu que a filha de Faraó havia pegado o bebê, foi até ela e ofereceu uma sugestão. O que você acha de eu chamar uma mulher hebreia para cuidar desse bebê para você, até ele ter uma idade mais avançada e você poder tê-lo como seu filho? Então foi assim, dito e feito. A filha de Faraó aceitou a proposta. Então a Miriam, aquela menina, levou o bebê à sua própria mãe. E Joquebede, além de poder cuidar do seu filho nos primeiros anos, ainda recebeu um salário por isso. Como Deus é bom. Deus provê não só a salvação, não proveu apenas o cuidado, a proteção de Moisés, mas também proveu os recursos para isso. Então ela pôde cuidar do seu filho, recebendo para isso, tendo recursos para cuidar melhor do seu filho. No entanto, ela sabia que um dia ela teria que abrir mão do seu filho e devolvê-lo e dá-lo à filha de Faraó para que cuidasse dele. Então ela estava pronta a isso. Ela renunciou até o direito de escolher o nome do seu filho. Então ela cuidou nos primeiros anos de Moisés, cuidou dele. E quando ele já estava numa idade maiorzinha, já estava grande, ele levou de volta a filha de Faraó para que ela cuidasse e ele passasse a ser filho da filha de Faraó. Então essa mãe, por mais que ela conseguiu cuidar do seu filho há alguns anos, ela teve que renunciá-lo mais uma vez, abrir mão dele mais uma vez, pelo próprio bem do seu filho, pela proteção do seu filho, pelo plano soberano que Deus tinha para a vida daquele menino. Então o amor dessa mãe, que deve ser exemplo para nós. Essa mãe, ela teve coragem de arriscar a própria vida pelo seu filho. Essa mãe, ela teve sabedoria para lidar, para proteger e para abrir mão do seu filho. Ela teve fé, sabendo que Deus estava no controle e que algo de maior Deus tinha na vida daquele menino. E também essa mulher teve um amor tão grande que ela até renunciou o seu direito de mãe, renunciou cuidar do seu filho em toda a sua vida, para que os planos de Deus fossem cumpridos na vida dele, na vida do seu povo. Que exemplo de mãe! Essa mãe tinha muito amor, muita coragem, muita fé para fazer o que ela fez. Não sei se nós teríamos toda essa coragem, toda essa fé, mas ela teve. Deus a proveu, Deus cuidou dela, tinha um propósito divino envolvendo tudo.
E esse amor dessa mãe, protegendo, cuidando e abrindo mão do seu próprio filho, resultou em salvação, não só para aquele filho, para ela, mas para toda uma nação. Toda uma nação. Interessante ver que Moisés cresceu com saúde, foi criado, imagino, com luxo, com as melhores coisas, a melhor alimentação, foi educado da melhor forma, com os melhores professores da época, e se tornou um homem sábio, com uma bagagem grande. E ali, naquilo tudo, Deus estava providenciando algo maior, não só para ele, mas para toda uma nação. Então, o amor daquela mãe, o cuidado daquela mãe, a fé daquela mãe, salvou não só o seu filho, mas toda uma nação. Às vezes, para experimentar os grandes planos que Deus tem para a nossa vida, precisamos ter atitudes como a dessa mãe. Fé, coragem, sabedoria e às vezes abrir mão, renunciar a algumas coisas que amamos para poder experimentar o que Deus tem de maior para nossas vidas. Crendo, confiando que Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas e um bem maior vai voltar a nosso favor. Então precisamos crer nele, que ele tem o melhor para nós. Mesmo que seja doído, mesmo que seja sofrível, mesmo que seja difícil abrir mão e ter uma atitude de fé nesse momento, em momentos difíceis, abrir mão de algo que nós amamos e gostamos, abrir mão para um bem maior. Isso é confiança, isso é fé no Senhor. E que prova maior que nós temos de um amor que renuncia, senão o próprio Deus, que por amor a nós, pecadores, frágeis, corruptos, por amor a nós renunciou o seu próprio filho, viu seu filho sofrendo, viu seu filho morrendo, viu seu filho agoniando, para que nós hoje pudéssemos ser salvos. Então, como essa mãe, que o seu amor salvou toda uma nação, o amor de Deus por nós também salva todo um povo através de Cristo Jesus. Que esse Dia das Mães seja um dia especial para você. Curta sua mãe, aproveite esse momento, abrace sua mãe, beije sua mãe, diga o quanto ama, demonstre o seu amor por ela e juntos, como família, demonstre amor e agradeçam, louvem ao Senhor por tão grande amor que Ele dedicou a nós e o quanto Ele tem cuidado de nós. É um privilégio ter uma mãe, ter esse amor que nos envolve. Então louve a Deus por isso. E mais que isso, louve e agradeça a Deus pelo amor maior que Ele dedicou a nós, através de Jesus Cristo. Tenha um dia abençoado, tenha um dia proveitoso, curte bastante sua mãe, seu dia, e que Deus continue te abençoando e sustentando toda a sua vida e a sua família também, em nome de Jesus.